Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Então, hoje vamos contar mais uma história da tradição védica. Vamos contar hoje sobre a história de Narasimha, Hiranyakashipu e Prahlada. Narasimha é um avatar de Vishnu, é um dos avatares de Vishnu. E a gente vai contar hoje uma história muito interessante, muito intensa, né? Uma história muito incrível, né? Que fala sobre ego inflado, fala sobre autoridade desmedida, fala sobre tirania, fala sobre o ímpeto humano de enfrentar essa justiça cósmica, essa ordem cósmica, passando por cima do Dharma em proveito próprio. Mas fala também sobre devoção, sobre confiança na ordem cósmica, sobre respeito ao Dharma. E fala principalmente sobre a bênção dessa ordem para todos nós, a proteção dessa ordem, né? Que no momento em que essa confiança realmente é verdadeira, que essa fé é forte, inabalável, sincera, essa ordem cósmica ela está sempre nos protegendo, porque o Dharma protege quem protege o Dharma. Isso é constante em nossa existência. Então vamos contar hoje a história de Narasimha. Bom, Hiranyakashipu, essa história começa com ele. Hiranyakashipu era um Daitya, né? Ele era um Asura. Era filho de Diti e de Kashyapa. Kashyapa era um grande rishi, um dos Sapta Rishis. E então Hiranyakashipu, ele na realidade, ele era neto de Brahma. E ele herda, né, uma parte da herança genética dele era de um rishi, um Brahmana, Kashyapa. E a outra parte dele era de um Daitya, né, que era Diti, que era a mãe dele, né? Diti era uma mulher, né, que tem como uma representação simbólica separação, né, aquela que divide, aquela que separa, em contrapartida de sua irmã, que se chamava Aditi, aquela que não separa, né, aquela que junta. Então, Kashyapa e Diti tiveram dois filhos, Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Hiranyaksha, eu vou contar numa outra história, quando eu for falar de um avatara de Vishnu chamado Varaha, né, que é Vishnu na forma de um javali. Eu conto a história de Hiranyaksha, que era um irmão muito querido e muito próximo de Hiranyakashipu, e que Hiranyakashipu luta com Vishnu, com tanta raiva, com tanta violência. Mais adiante ele tinha tanto horror a Vishnu, porque num momento anterior a essa história, Vishnu destrói o irmão dele, né? Na forma de Varaha, Vishnu mata Hiranyaksha, que era o irmão querido. E então Hiranyakashipu se toma de ódio por Vishnu e tenta de todas as formas destruir Vishnu. E ele então faz o quê? Ele faz uma série de disciplinas e de tapas muito severas, tapas muito fortes, e ele recebe como resultado, né, de toda essa disciplina, de todas essas asceses tão incríveis que ele fez, ele recebe de Brahma uma bênção. E então o que ele pede a Brahma como presente, como bênção, como resultado desses tapas todos que ele fez? Ele pede que ele não quer ser morto, que ele quer ser invulnerável. Só que Brahma diz para ele, mas não existe nada no mundo que seja invulnerável, que seja impermanente. Tudo que seja permanente, tudo é impermanente, tudo existe e depois desaparece. Não pode existir nada que dure para sempre, né? Mas ele diz, não, mas eu quero não ser destruído. Eu quero viver para sempre. E aí, então, Brahma diz a ele, olha, isso não é possível, pede outra coisa. Ele, muito inteligente, né, como um grande assurão que ele era, o que ele faz? Ele vai e diz, então tá bom, Brahma, eu vou pedir a você o seguinte, eu não quero ser morto, eu não posso ser morto nem por devas e nem por asuras. Eu não posso ser morto nem por devas, nem por homens.
Eu não posso ser morto nem por um ser humano, nem por um animal. Eu não posso ser morto nem de dia ou nem de noite. Eu não posso ser morto nem dentro, nem fora de algum ambiente. Eu não posso ser morto nem na terra, nem no céu. Eu não posso ser morto nem com uma arma forjada por metal ou por armas de pedra. Ou seja, ele tentou fazer um pacotão na qual ele colocasse as coisas que fossem possíveis, né, de impedir que ele fosse assassinado ou morto por qualquer outro ser que existisse no universo, né? E assim ele amarrou todas as condições, né? Então, não podendo ser nem um homem, nem um animal, não podendo ser nem um deva, nem um homem, nem de dia, nem de noite, nem dentro, nem fora, nem no céu, nem na terra, nem com arma de um jeito, nem com arma de outro. Ele praticamente que impediu a morte dele. Ele viveria para sempre, que era exatamente o desejo de Assura, superpoderoso e arrogante que ele tinha. E assim foi feito. O tempo passou e ele continuou nutrindo dentro dele esse ódio todo que ele tinha por Vishnu. Só que o que aconteceu? Ele teve um filho, ele não esperava nunca que isso fosse acontecer, né? Ele teve um filho e esse filho, chamado Prahlada, nasceu como um grande devoto de Vishnu, né? Ele vivia fazendo orações, rituais, preces, né? Vivia meditando em Vishnu. E Hiranyakashipu, com a arrogância que tinha, com a sede de poder que tinha, né? Com a sua tirania, ele não permitia isso, né? E ele tinha ódio do filho também, foi tomando ódio do filho, porque o filho não se dobrava às vontades dele, né, ao tipo de pensamento dele. Ele queria que o filho adorasse a ele como um deus e não a Vishnu, já que ele era tão poderoso, era o senhor de toda a terra, de todo o céu. Ele se achava mais poderoso do que Indra ou de qualquer outro devata. Ele tinha essa bênção de Brahma, que praticamente colocava ele como inviolável, né? Viveria para sempre, segundo o pensamento dele. Muito poderoso, né? Então era assim, bem complicado. E ele então começou a exercer a tirania dele, não só na população, nas pessoas que viviam no reino dele, como sobre o próprio filho. Mas Prahlada não se dobrava. Ele continuava com a devoção dele, com a confiança dele em Vishnu, continuava com as orações e com os rituais, e cada vez que o pai pegava ele fazendo algum ritual, alguma oração, castigava ele e dificultava a vida dele, mas Prahlada não se dobrava. A confiança dele em Vishnu era maior do que qualquer coisa. Ele repetia sempre: o meu Senhor, a quem eu sou devoto, Vishnu, ele está em todos os lugares. Ele está dentro de mim, ele está em fora de mim, ele está em qualquer lugar do universo. Porque Vishnu é aquele que tudo permeia. Ele é aquele que governa o universo. Ele é Ishvara, ele é aquele que governa todo o universo. Ele é toda a manifestação cósmica. E o pai ficava para morrer com as colocações de Prahlada. E várias vezes ele confrontou o filho, e o filho humildemente respondia a mesma coisa, porque o filho, apesar de ser devoto de Vishnu, essa coisa toda, o filho respeitava o próprio pai, porque o filho era uma pessoa dármica, enquanto o pai era a própria encarnação do Adharma. E assim, o tempo foi passando, Prahlada foi crescendo, Prahlada se transformou num rapaz muito devoto, queria ser um sacerdote de Vishnu, né? Quando na realidade, o que acontece? O pai cada vez se toma mais de ódio dele e então resolve destruir o filho. E num grande embate que ele teve com o filho, ele vira para o filho e diz o seguinte para o filho: você acredita que o seu Senhor, a quem você deve toda essa sua devoção, esse seu amor devocional, você acha que ele está em todos os lugares? Você acha que ele está no céu? Você acha que ele está no mar? Você acha que ele está na terra? Então tá, vamos ver se ele está em todos os lugares mesmo. E aí ele vai e pega uma arma e bate numa das colunas da sala do trono do palácio dele. E ele bate com aquela lâmina na coluna de mármore, né? Querendo dizer, o seu Senhor está em todos os lugares, mas eu duvido que ele esteja em todos os lugares. Será que ele está aqui também? E nessa hora, a coluna de mármore se rompe e de dentro da coluna sai um ser incrível, né? Um ser realmente que tinha uma importância só na figura dele, porque ele tinha a cabeça de um leão, né? O rei dos animais, né? O senhor dos animais, né? O animal mais poderoso, né? Do planeta. Ele tinha a cabeça de um leão com aquela juba dourada escura e um corpo de humano, um corpo de um homem forte, né? De um grande herói. Então ele é metade humano e metade animal. Ele sai com aquelas garras imensas
de dentro dessa coluna, e ele parte em direção a Hiranyakashipu, que fica assombrado com aquilo, olhando para aquela figura, assim, realmente, ele não sabia, ele estava num misto de apavorado, de com muito medo, de encantado, e ao mesmo tempo, assim, com uma violência interna muito grande, de ver que o filho, no fundo, o filho tinha razão, né? E que ali aconteceu uma manifestação que ele não tinha como explicar e nem tinha como impedir, e ele então tenta fugir pela sala do trono, mas Narasimha sai de dentro daquela coluna e alcança Hiranyakashipu na soleira da porta, na saída do palácio para a área externa, né, da construção. E aí, nesse momento, ele agarra, num abraço infernal, ele abraça o Hiranyakashipu, coloca o Hiranyakashipu em cima das pernas, em cima dos joelhos dele, e com as próprias garras dele, ele mata Hiranyakashipu, ele rasga o abdômen de Hiranyakashipu, ele mata Hiranyakashipu no colo. E com isso, o que acontece? Ele consegue, Narasimha, através dessa ação que ele teve, ele consegue destruir, né? Ele consegue matar Hiranyakashipu, mas respeitando todas as promessas que Brahma havia feito. Por quê? Porque ele era o quê? Ele era um ser, que era um ser misto, que era metade humano, metade animal. Ele não era noite, não era dia, porque nesse horário em que isso aconteceu era o crepúsculo, era exatamente a mudança, né, do dia para a noite. Não foi dentro nem fora, foi exatamente na soleira da porta, né, no limiar da porta. Não foi nem na terra, nem no céu, foi exatamente no colo dele, então estava afastado da terra e estava longe do céu. Não foi com nenhuma arma forjada, nem por metal, nem por pedra, foi com as próprias garras, né, com as unhas do leão, né, que ele mata Hiranyakashipu. Então ele faz com que todas aquelas obrigações que precisavam ser cumpridas, que tinham sido resultado do tapas, né, que Hiranyakashipu havia feito para Brahma e que Brahma havia concedido, ele é morto então dessa forma, né? E nesse momento, ele, tomado de fúria, ele destrói Hiranyakashipu, que morre no colo dele. E o filho, né, assistindo aquela cena e sendo protegido, né, por Narasimha, porque o pai, se não tivesse sido morto naquele momento, ele partiria para cima do filho e mataria o filho, como ele já havia prometido várias vezes, que o pai era um grande Asura. O filho assistindo aquilo tudo, né, apavorado, né, num determinado momento ele se aproxima de Prahlada, se aproxima de Narasimha e faz orações para Vishnu, e Narasimha vai aos poucos se acalmando, vai se pacificando e volta para sua forma mais tranquila, mais pacífica, percebe tudo o que está acontecendo, toma novamente a consciência do que está acontecendo naquele momento e abraça Prahlada. Né? Então, Prahlada, nesse momento, protegido pela força de Vishnu, pela devoção que salvou ele da ira do pai, ele então se abraça a essa ordem cósmica na figura de Narasimha. Essa história de Narasimha, ela é incrível, ela é uma história muito bonita, ela é uma história que ela traz um simbolismo assim muito importante, né? Porque mostra a força da ordem cósmica, a forma como ela se manifesta, que pode ser de uma forma feroz, pode ser de uma forma violenta, pode ser de uma forma muito intensa, forte, mas que ela vem em proteção do Dharma com essa força toda, se necessário for. E vem também com toda essa força, com toda essa fúria, para poder proteger aquele devoto que realmente tem a confiança na ordem cósmica e que pede a sua proteção e pede o seu conforto e pede que seja acolhido, né? Então Narasimha vem nessa forma de acolhimento forte, né? De acolhimento até violento, né? Mas na proteção da ordem e do devoto. Prahlada, ele é a representação dessa fé, dessa confiança, né? Essa palavra Shraddha, que ela é muito mais do que fé, né? Ela é uma confiança total nessa ordem, uma entrega, né? É uma entrega mental, é uma entrega emocional, é o coração entregue, a mente entregue, os pensamentos entregues a essa ordem, a vontade dessa ordem, a forma que essa ordem vai fazer com que as coisas se cumpram, né? E é muito legal, muito incrível, muito maravilhosa. Eu gosto muito dessa manifestação de Vishnu como esse avatara. E
numa próxima ocasião, numa próxima historinha, eu vou contar sobre Hiranyakashipu, esse Asura, esse Daitya, sobre o irmão dele, Hiranyaksha, porque eu quero fazer um vínculo com um avatar anterior a Narasimha, que é Varaha, já havia falado anteriormente, e com duas figuras que são figuras assim muito interessantes dentro das Puranas, dentro das histórias que deram origem a Hiranyaksha e a Hiranyakashipu. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vão lá, dão um joinha, façam um comentário, mandem uma mensagem, se inscrevam no canal, ajudem as histórias da tradição védica, que são milenares, ancestrais, que elas continuem sendo contadas, né? Porque isso, além de alimentar a nossa imaginação, né? De trazer boas palavras, né? Bons sentimentos, né? Ainda mantém viva, né? Essa tradição milenar que tem um valor muito grande que precisa ser devidamente conservada. Obrigada, Harion. Até a próxima.